paz de Cristo Jesus. Vamos fazer mais uma oração? Senhor, a gente te agradece por esse momento tão especial na Tua presença, Senhor. É uma bênção a gente poder estar aqui, Senhor, adorando o Senhor e crescendo no conhecimento da Tua palavra, Senhor. É um privilégio para a gente, Senhor. O Senhor reúne a Tua igreja, e o Senhor ministra ao coração dela, o Senhor nos prepara, o Senhor vai nos ajudando, o Senhor vai nos instruindo, o Senhor vai nos preparando realmente para essa tão extraordinária obra, essa causa bendita, essa missão extraordinária que é do Senhor mesmo e que o Senhor confia para a Tua igreja na terra. Continue a nos ensinar, traga a nossa memória, continua trazendo a nossa memória princípios importantes, mensagens importantes, bíblicas, relevantes para esse tempo, para que o Teu nome seja adorado e que a gente possa estar cada dia mais sendo, de fato, habilitados por Ti, Senhor. É a nossa oração em o nome de Jesus. Amém. Amém. Pode se assentar, queridos. Eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade muito especial e juntamente com a minha esposa Flávia e as minhas filhas Giovana e Mariana, a gente quer dizer que de fato é uma bênção poder estar aqui. A Paulista é a minha casa também, né? E ter sido comissionado pelo pastor Alex, a diretoria regional, bem como toda a diretoria de missões, pastor Mateus, que me ligou, de fato, ter sido comissionado por vocês para contribuir aqui é uma grande honra. Eu recebo com grande temor e tremor e eu me alegro muito, espero no Espírito Santo e pelo Espírito Santo poder contribuir nessa missão aqui em nome de Jesus. A tríade ali, né? Discernir, abraçar e envolver, ela desemboca, ela é concluída agora com essa proposta da adoração. E eu me esforcei ao máximo para tentar assim sintetizar, até por conta de todo o trabalho que a gente já apresentou diante do Senhor, né? Mas é importante a gente iniciar aqui com esses dois conceitos, com quanto a gente vai ter outros relampejos aí durante a nossa reflexão. Então, na concepção aí do temple, né, a adoração é avivar a consciência pela santidade de Deus, alimentar a mente com a verdade de Deus, purgar ou purificar, né, a imaginação pela beleza de Deus, abrir o coração ao amor de Deus e consagrar a vontade ao propósito de Deus. Então essa é uma das definições que a gente separou para compartilhar aqui com vocês, com temor e tremor. E eu queria te convidar para a gente ler juntos. 1, 2, 3. Adorar, alimentar a mente com a verdade de Deus, purgar a imaginação pela beleza de Deus,
abrir o coração ao amor de Deus e consagrar a vontade ao propósito de Deus. Uma outra proposta, um outro conceito, agora do Foster: adorar é experimentar a realidade, tocar a vida, é conhecer, sentir, experimentar o Cristo ressurreto. E olha que coisa linda, no meio da comunidade reunida, que é a proposta do livro, do autor, dos autores. Adorar é irromper, é se precipitar, é se lançar, é pagar o preço e intencionalmente ir para dentro, vamos dizer assim, da Shekinah de Deus, que é a sua glória. E aí, nessa radiação, da glória no meio do povo, a gente entender que a presença de Deus, ela precisa fazer sentido para a gente, em meio ao Deus abstrato, ou a um Deus abstrato ou distante. Esse é um dos desafios da adoração. Principalmente por tudo que a gente já ouviu aqui. Eu não estive o dia todo, mas a boa parte que eu acompanhei, já falamos sobre essa possibilidade gloriosa de estar em Cristo, estar em Deus, viver a missão, se voltar para Ele como comunidade, como gente que se envolve com esse propósito. Então aqui a adoração, penso eu, e concordo com o autor, a adoração talvez seja a ação mais importante da experiência humana. Quando disse que eu estava muito feliz e agradecido junto com a minha família por ter a honra de estar aqui, é de verdade, porque não é só para a gente fazer aqui a saudação inicial, cumprir. Não, eu queria que você entendesse. Mergulhar. A gente ouve sobre adoração, a gente estuda sobre adoração há bastante tempo, a igreja se envolve com a adoração, mas quando a gente para um mergulho, como a gente fez nos últimos dias, e a gente está fazendo aqui, não tem como não se sentir honrado em poder estar aqui contribuindo, servindo a Deus e a vocês. Porque olha só, a gente quer fazer parte desse time de igreja transformacional. A gente está aqui porque a gente aceita esse desafio. A gente quer fazer parte dessa equipe que é ungida pelo Espírito Santo, que ora, que vai intencionalmente atrás dos não alcançados, aqueles que têm uma vida de relacionamentos saudáveis, A gente quer se envolver de fato com essas teses teológicas, e eclesiológicas, com o propósito de cumprir a missão. E aí a gente se depara com esse negócio aqui. Talvez a adoração seja a mais importante disciplina espiritual, exercício espiritual, prática espiritual da vida humana. Isso não é glorioso, pastor? A honra que Deus dá para a gente. E a gente vai vendo ao longo do período, fique tranquilo, que eu percebi a hora que eu percebi que eu já falei, eu vou caminhar com os slides, tá? Então, assim, Deus nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes Ele nos cria para o louvor da sua glória. A gente pisa na bola, a gente se declara independente,
né? Quebra literalmente a cara, o Senhor vai atrás da gente, nos resgata, nos traz para a sua maravilhosa luz. E aí Ele diz para a gente: olha, você vai ser um meu adorador, você vai viver a tua vida para me adorar. Mais do que isso, você vai se reunir em família, como corpo de Cristo, para se envolver com a minha Shekinah, com a minha glória. É muita bênção para nós. A intenção do Senhor desde o início era assumir essa posição central na nossa vida. A gente vai se deparar com a ideia lá da tríplice missão, né? Que inclusive a promessa acertou na veia, foi fundo: adorar a Deus. É a primeira gloriosa missão que a gente tem, adorar a Deus. Estamos em sintonia com a palavra. As igrejas transformacionais colocam a adoração no ponto central de seus esforços. Vamos em frente. As igrejas transformacionais são aquelas onde simplesmente agendar e realizar um culto não é o suficiente. Esse negócio aqui mexeu comigo. Porque cultuar a gente cultua. Nós somos igrejeiros. A gente manja desse negócio de estar na igreja. A gente gosta disso. As minhas filhas estão na mesma vibe, na mesma linha. Elas gostam. Seus filhos, suas filhas, pastor Alex, gostam. A gente é igrejeiro. Uma bênção. Só que tem um lance aqui, as transformacionais, as igrejas que lutam para transformar, elas não se dão por satisfeitas tão simplesmente em realizar o culto de adoração. Elas têm uma profunda confiança, uma profunda convicção, profundo desejo, uma fé gloriosa, de que nos momentos de culto, que fazem parte da nossa vida de adoração, as coisas vão acontecer, as coisas vão se realizarem, e as pessoas serão transformadas, Aí é que a gente vai entendendo essa pegada, essa tese de igreja transformacional. Em missão, a gente já viu hoje, essas igrejas esperam que vidas sejam transformadas. Em comunhão, elas esperam que as pessoas se conectem. No evangelismo, as igrejas esperam que os discípulos de Cristo sejam feitos. Na ideia da adoração, a proposta, o desejo, o anseio, segundo os autores, é que estas igrejas, as igrejas transformacionais, elas se apresentem diante do Senhor com um profundo e glorioso senso de entusiasmo, de gratidão, de envolvimento com aquele que era e eternamente será. Isso que vai diferenciá-las das demais. Aí o depoimento do pastor Edson Mário, né, lá do livro, a gente tem que ser fiel. Ele diz assim: nós entendemos, como igreja transformacionais, né, que a adoração é o culto inteiro, qualquer elemento do culto. E mais do que o culto, entendemos como sendo a adoração a nossa própria vida, a vida como um todo. E aí ele destaca, agora há uma diferença, um negócio que a gente precisa destacar. Nós, igrejas transformacionais, entendemos que o culto é uma adoração comunitária. Tem tudo a ver com a ideia lá dos autores iniciais que eu citei. Adoração comunitária. Bom, vamos ter umas pesquisas interessantes, vou passar bem rapidinho aqui. A ideia é, os autores detectaram que 79% dos membros das igrejas transformacionais concordam forte ou moderadamente com a seguinte afirmação: um senso de expectativa e de anseio cerca os nossos cultos.
Olha a outra. Vemos evidências da ação de Deus por meio da transformação de vidas como resultado de nossos cultos de adoração. Olha só, é comum as pessoas tomarem a decisão de aceitar a Cristo como Senhor e Salvador como resultado dos nossos cultos de adoração. E aí é com a gente. O desafio está lançado. Os nossos cultos de adoração. Primeiro a nossa vida de adoração. Depois os nossos cultos de adoração. Eles devem causar impacto. Eles devem promover mudanças. Eles devem trazer transformação a todos aqueles que participam desses cultos comunitários de adoração. Você, líder da Igreja da Promessa, você, filho, filha, servo, serva, como é que a gente reage? Como que a gente reage a essa proposta? Como têm sido os nossos cultos na comunidade local? O que dizem os líderes das igrejas transformacionais? Olha só, a adoração é completamente centrada em Deus, é focada em Deus. Da adoração vem um relacionamento com Deus de fé e obediência mais claro e mais focado. Olha só, esses pastores, líderes que foram pesquisados, eles disseram a respeito da reunião coletiva, ou seja, então dos ajuntamentos. Contrariando pesquisas passadas, esse autor, por exemplo, o Barna, sinalizava, décadas passadas, segundo as pesquisas dele, eles descobriram que até 2025, então estamos quase chegando aí, haveria uma migração dos grandes cultos públicos para os chamados mini-movimentos. Seriam os grupos, pequenos grupos, células, grupos nos lares. E aí esses autores do livro Igrejas Transformacionais, eles dizem, não se confirmou a pesquisa. Por quê? Porque tanto o culto público, quanto os cultos nas bases, nas casas, continuam funcionando para a glória de Deus, para transformar vidas. E aí o texto aí, Atos 2:42, a gente já viu com alguns pastores que vieram antes, vai falar justamente sobre essa coisa gloriosa, maravilhosa, da gente se reunir como comunidade para o grande culto de adoração, de celebração, e também nos reunirmos nos lares. A ideia é que os dois modelos, eles se complementam. Isso é bíblico. É bíblico. Vamos ser sinceros, como sempre a gente precisa ser. Hoje aqui, vamos falar agora dos últimos louvores, não vou nem falar durante o dia. Não é bênção de Deus para nós aqui? A gente não se alegrou? A gente não estava no mesmo propósito aqui, a gente não estava adorando ao mesmo Deus, a gente não estava pensando nas melodias, nas canções, nas letras, a gente não estava totalmente envolvido com essa atmosfera gloriosa espiritual. Nós não estávamos aqui como corpo de Cristo, como família de Cristo, celebrando o autor da vida, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Isso é bênção. Aí o autor diz, olha, quando a gente sai daqui e vai para os pequenos grupos, essa festa espiritual, essa vitória espiritual, essa alegria espiritual, ela vai desembocar lá. As igrejas transformacionais entendem dessa forma. Olha só, não nos reunimos para tentar impressionar multidões, com tecnologia, inovação, criatividade, se bem que isso é legal, é importante, é muito bonito. É extraordinário tudo isso aqui, esse cenário, essa estrutura, muito bom. Mas o lance é que quando a gente se reúne como comunidade para adorar a Deus, a gente vai se lançar na presença dEle,
totalmente apaixonados por Ele, envolvidos com o Senhor, corpo, alma e espírito. O que acontece quando nos reunimos? É uma outra questão que a gente precisa pensar. O que acontece quando a gente se reúne como igreja para adorar ao Senhor comunitariamente? Duas perguntas a gente precisa fazer como liderança dessas igrejas. Primeira pergunta: quantas pessoas compareceram? Não é para idolatrar os números, mas é para se organizar mesmo, é para entender a coisa como ela deve ser, com seriedade, com compromisso. Quantas pessoas compareceram nos nossos cultos de adoração? E a segunda: quantas pessoas de fato encontraram, se depararam, se envolveram com o Senhor Todo-Poderoso por meio da adoração? A ideia, né, é essa. As igrejas transformacionais investem suas energias naquilo que é prioritário, o que Deus faz na vida daqueles que comparecem aos cultos. O que Deus faz na vida daqueles que comparecem aos cultos. Vamos pular isso aqui. Olha só. A adoração no culto é planejada ali para levar as pessoas à presença de Deus, a fim de experimentarem o poder dele e serem transformadas por sua graça. Com muita emoção e reverência, os pastores das igrejas transformacionais planejam os cultos e esperam que haja frutos para a glória de Deus. Uma pergunta aqui. Como é que a gente tem se apresentado diante do Senhor nos cultos comunitários? A gente precisa responder essas perguntas para a gente mesmo. Não sei se você vai concordar comigo, mas são pessoas sérias que têm dito isso. Irmãos, as pessoas, quando elas chegam no nível de espiritualidade para irem à casa de oração, à igreja, à comunidade, para o culto de celebração a Deus, elas querem se encontrar com Deus, irmãos. Elas querem sentir Deus. Eu achei interessante a fala de um companheiro que passou antes aí. É muito bonito ver o que a igreja da promessa está vivendo. Vamos falar sério aqui, ó. Os últimos anos não tem sido anos de muito aprendizado para a gente? Lá atrás, as FATAPs extensões, depois a gente vai atrás de pós-graduação, depois a gente começa a estudar mesmo teses teológicas sobre a eclesiologia, sobre a igreja de Cristo. Olha, dá gosto de ver, é maravilhoso. Só que eu estou chegando a uma conclusão, irmãos. Pois você pode discordar de mim lá fora, não tem problema nenhum. Eu penso que o Senhor está esperando a gente para uma vida de adoração. Ah, mas nós não estamos adorando? Não estou falando que não está adorando. Eu estou falando que Deus, a impressão que dá é que o Senhor está esperando a gente para um nível mais profundo de adoração a Ele. Eu falo nisso, irmãos, eu tremo diante do Senhor. Eu repito, você pode discordar de mim lá fora, não tem problema nenhum, mas tem uns negócios aqui dentro de mim, irmãos.
Deus está esperando a gente, irmãos. Tudo que Deus tem feito para nós, tudo que a gente tem buscado, está sendo maravilhoso. Mas a minha fé, irmãos, é que Ele está esperando a gente para uma vida de adoração mesmo, assim, sabe, aquela assim de mergulhar mesmo, sabe, esse negócio de Shekinah de Deus, irmãos. Porque se tem algo que a igreja da promessa, ela tem condições de fazer, irmãos, é viver na palavra e viver no Espírito de Deus. Porque a gente ama a palavra, irmãos. A gente sempre amou, mas de uns anos para cá a gente se apaixonou perdidamente pela palavra. A gente não suporta mais, irmãos, pregadores que tentam empurrar com a barriga, desculpa a expressão. A gente não suporta mais pregadores que deixam para a última hora. A gente sempre vai atrás, a gente quer conferir. A gente ama a palavra, irmãos. Isso é glorioso diante do Senhor. Mas tem um negócio a mais, que é tão glorioso quanto a nossa pegada como denominação. Irmãos, a nossa pegada como denominação promessista é viver no poder do Espírito de Deus, irmãos. É buscar o Espírito, é clamar pelo Espírito, é adorar o Espírito, é viver uma vida de adoração ao Senhor. Desculpa, eu já não estou dando mais palestra pastor Alex. Agora já parece que eu estou querendo pregar aqui, me perdoa. A igreja da promessa, aquela que eu fui batizado lá atrás, junto com muitos outros irmãos aqui. Não, a nossa pegada é outra. Tudo isso que a gente está vivendo é glorioso, Deus quer mesmo para a gente. Mas quando a gente trabalha esse negócio de adoração, sabe aquele negócio atracional, irmãos? Sabe aquele negócio glorioso de você ir para a igreja, já tem uma vida de adoração. Você já busca o Senhor todo dia. Você fala com Ele, você adora Ele na sua casa, com a sua família. Você se envolve com Ele, você deseja Ele. Sabe aquele lance do Salmo 42? Assim como a corça anseia pela torrente das águas, assim, Senhor, a minha alma anseia por Ti. Sabe esse negócio assim? Aí você deseja o Senhor, você convive com Ele todo dia, você fala com Ele, você o ama, você o deseja, você corre para Ele cada dia. E aí quando chega o momento de você ir para a igreja, para a comunidade, para a celebração comunitária, aí você vai, eu vou encontrar os meus irmãos, eu vou encontrar os meus amigos que estão lá nos PGs, eu vou me encontrar com os nossos muito diletos estudantes da palavra. Por quê? Porque todos juntos nós estaremos diante do poderoso Deus, e ali habitará a presença do Altíssimo. A ideia de adoração é essa. O culto é vivo, o culto é vívido, o culto é poderoso, o culto é extraordinário, o culto é magnífico, irmãos. O culto transforma a gente, o culto impulsiona a gente. A adoração comunitária dos servos de Deus no culto público transforma a gente. Essa é a ideia da adoração nas igrejas transformacionais. E falando de igreja da promessa, aí que se encaixa como a luva. Porque se eu conheço o povo da promessa, a gente gosta demais de um culto, de celebração, de louvor. Enquanto na proa estava aqui, eu estava lá atrás, esperando chegar a minha hora, e eu vi algumas irmãs, alguns irmãos ali atrás. Eu falei, mas que coisa gloriosa, cara. A responsabilidade deles em serem ministros, conduzir a noiva de Cristo à adoração. Isso é sério demais. Os ministros que ministram a palavra, aqueles que servem na casa de Deus, a gente está levando a igreja
a uma adoração comunitária, a fim de que o Senhor mesmo, que é adorado, Ele transforme a nossa vida. Isso é demais, isso é demais. Bom, agora a conexão entre a adoração transformacional e a missão de Deus. A adoração serve para nos conectar com Cristo. Ele é o alvo da adoração, Ele é a razão da nossa adoração, né? E também a adoração serve para nos equipar para o ministério. Temos uma missão, pastor. Temos uma missão. A missão é a missão do próprio Deus que Ele confiou a cada um de nós. E aí, através da adoração, o próprio Senhor nos conecta com Cristo através do seu Espírito e também nos equipa para o cumprimento da missão. O texto aí de destaque é de Isaías. Lembram lá? O ano da morte do rei. Eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Isaías estava com um punhado de problemas, decepções, frustrações, decepções. E aí ele se apresenta diante do Senhor para adorá-lo. E aí o que acontece, prezados? O Senhor recebe a adoração. Isaías olha para cima e se encontra com o Deus Todo-Poderoso. A Bíblia diz que automaticamente, quando nós nos encontramos com o Senhor, a gente volta os nossos olhos para nós mesmos, para dentro de nós. Quando isso acontece, Isaías grita: ai de mim! Um homem de lábios impuros, que habita no meio de um povo de impuros lábios. Ai de mim! Aí o que acontece? O Senhor purifica o seu servo e pergunta: a quem enviarei? Lá vem Isaías: envia-me a mim, Senhor. Então a adoração precisa promover essa ação de impacto, de transformacional. Aqueles que se aproximam do Senhor e são transformados através da adoração, são também preparados e enviados para o cumprimento dessa gloriosa missão. Vamos em frente. Esse é um tema interessantíssimo. Já estamos chegando ao final. Mais 2h30 a gente conclui. Por alguns aleluias e glória a gente poderia ir mesmo, né? É que a gente precisa encerrar. Aí tem mais uma definição, né? Adorar tem a ver com prostrar-se, com curvar-se, né? No uso que fazemos aqui para o tema é ato de prestar reverência e honra a Deus. E aí o Sanders, aí ele diz assim: no ato de adorar, Deus comunica sua presença a seu povo. E a questão para nós é a seguinte: o que é reverência e relevância? E reverência não se coaduna com relevância? Realmente é essa briga? Ou a gente precisa, como líderes transformacionais, bater o martelo nesse tema, fechar esse assunto no que diz respeito à paz, pacificar esse negócio? O autor vai dizer que há muita discussão. Aquilo que é relevante nem sempre é reverente. A dialética é essa. Ele apresenta como dicotomia. Nem sempre o que é relevante é reverente. E aí a briga. Mas nem tudo que é reverente é relevante. E aí a gente vai só de maneira objetiva colocar o seguinte, ó. A adoração, que é um veículo fundamental para fazer discípulos. Então a gente precisa pensar nesse tema a partir dessa premissa. Reverência versus relevância precisa ser refletida a partir da premissa de que a adoração é um veículo fundamental para fazer discípulos. E as pessoas que vêm adorar comunitariamente precisam ser transformadas. Por isso mesmo, a gente precisa deixar de lado questões menores, né? Tipo, qual é o estilo, qual é a pegada do louvor,
é mais tradicional, é mais contemporâneo, tem que deixar isso de lado. O autor inclusive fala dos dois grupos, o grupo puxa e empurra, um quer, não, tem que ser mais tradicional, tem que ser algo mais, não, tem que ser mais contemporâneo, e aí a gente fica brigando e deixa de fato de considerar a premissa maior, o fundamento que é a adoração a Deus. Nesse sentido, a gente vai trazer só aqui o seguinte, todos devem relembrar que a adoração é tão atemporal quanto o próprio Deus. E aí não existe lado certo ou errado, tá? Não existe lado certo ou errado. O que a gente precisa é compreender que se a adoração é para o louvor da glória de Deus, então nós devemos ter maturidade e sabedoria para considerar os princípios. Nós vamos passar rapidinho daqui a pouquinho e avançar nesse tema. Só para contribuir aqui, reverência para Davi, na perspectiva de 2 Samuel 6,14, era ele dançando, né, com colete sacerdotal de linho, e reverência para João, lá no Apocalipse 1:17, 18, era cair aos pés do Senhor. Tanto um quanto o outro, a Bíblia deixa claro que era reverência. Vamos aos princípios, que é o mais importante para a gente. Olha só. Deus deve ser reverenciado. A maneira como o adoramos realmente importa. A reverência é primeiramente uma atitude do coração, expressa e moldada pela cultura do adorador. A forma de expressar a reverência vai diferir de cultura para cultura. E aí, qual é a base? O fundamento? As Escrituras Sagradas. As Escrituras Sagradas, como sempre, devem ser nosso guia nessas decisões importantes. Os líderes das igrejas transformacionais precisam ter cuidado para planejar o culto de adoração, não apenas com sua mente, mas com os olhos na comunidade. E aí o autor orienta: use a mentalidade missionária e entenda a linguagem do coração de sua comunidade. Alguns líderes e plantadores de igrejas costumam se sentir motivados a cultuar a Deus como um estilo de adoração contemporânea, destaca o autor. Mas o fato de uma música ter a cara do momento não significa necessariamente que ela seja relevante. Pois bem, agora sim os propósitos. O propósito de Deus na adoração não é deixar todo mundo feliz. O desejo de Deus é que as pessoas o descubram e o glorifiquem por meio da adoração. Nesse sentido, as igrejas transformacionais encontram uma maneira de as pessoas evitarem os debates sobre lugar, estilo, métodos e se concentram na participação máxima na adoração, que, como Jesus ensinou em João 4, deve ser em espírito e em verdade. Vamos caminhar aqui para o propósito da adoração. A adoração deve ser aquilo que unifica o corpo de Cristo. Por isso mesmo, a adoração nunca deve girar em torno de nós, mas em torno de Deus e sua glória. Assim que os líderes de adoração abraçarem o coração de Deus, o foco sairá do estilo para o propósito, o de fazer com que todos se tornem verdadeiros adoradores. E agora sim, concentremo-nos em alguns princípios, Não somos chamados a liderar a adoração, mas a levar as pessoas a entrar na presença de Deus. Ei, pastores, líderes, ministros de louvor, atentem para isso. Não somos chamados a liderar a adoração, mas a levar as pessoas a entrar na presença de Deus. Outro propósito a ser considerado, outro princípio a ser considerado. A adoração é uma disciplina espiritual que comunica um significado bíblico por meio da cultura. O Senhor, nosso Deus, não tem preferência por estilo. Ele quer que a adoração seja em espírito e em verdade. E aí entra a questão, de repente, da necessidade, muitas vezes, da gente olhar para algumas letras dos louvores que oferecemos a Ele. Outro princípio: adore com base na sua unidade e escolha as músicas com base na missão. A adoração, outro princípio, a adoração deve ser compreendida por aqueles que necessitam de transformação. Olha isso aqui: não planeje tudo em função dos visitantes, mas
não desconsidere o fato deles se fazerem presente conosco. E aí, ao abordar juntos as grandes questões da adoração, a partir de Hebreus 13, 15, nós precisamos considerar, assim, por meio de Jesus, ofereçamos um sacrifício constante de louvor a Deus, o fruto dos lábios que proclamam o seu nome. Aborde com a igreja, aí mais um recadinho para a liderança, aborde com a igreja as questões, a princípio, difíceis da adoração, de uma maneira que elas possam o quê? Serem edificadas na palavra e no próprio Espírito de Deus. Aí vem também algumas ideias apresentadas. Ao refletir sobre os estilos, né, as músicas, o tipo de adoração, ao refletir sobre como se apresentar em adoração comunitária, nós devemos seguir estas orientações. Pergunte ao Senhor. Você pode dizer, pergunte ao Senhor? Ok. Dependência de Deus. O que é que o Senhor tem para essa igreja, para essa comunidade, para esse momento de adoração? Segundo, envolva as pessoas. As igrejas transformacionais deixam os líderes liderar, mas envolvem também os membros em oração, estudo bíblico e diálogo. Outra orientação, estude as Escrituras. Procure definir os valores bíblicos que vão conduzir suas decisões quanto à adoração comunitária. Morra para o eu. As igrejas que estão provando transformação morrem para suas preferências musicais e de adoração e vivem para as preferências de Deus. Se submetem ao senhorio de Jesus. Você crê nisso em nome de Cristo? Amém. Seguindo, ao preparar os cultos de celebração e adoração, considere o seguinte: analise a comunidade, a igreja local. Pergunte-se quem Deus deseja alcançar nesses cultos que nós levaremos a efeito na presença dele, considerando linguagem cultural, étnica, né, geracional e assim por diante. Todos os envolvidos. Faça sempre novas perguntas. E aí nós destacamos duas. Como podemos levar as pessoas que congregam conosco, que celebram o Senhor, que adoram o Senhor, à presença de Deus? Como podemos fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer neste lugar? Outra orientação, concentre-se na revelação. Seja intencional quanto a gastar mais energia construindo experiências de adoração repletas de mensagens sobre o Cristo ressurreto. E, por fim, planeje novas maneiras de avaliar. As pessoas estão sendo transformadas na tua igreja local? Na adoração pública? A adoração está sendo transferida para a vida? As pessoas que adoram com você na tua igreja local e sentem poderosamente a transformação do Espírito, elas estão levando isso para a vida diária, lá fora? São questões que a gente precisa considerar. Caminhando para o final, o dom da expressividade emocional do povo brasileiro. Os autores, as pesquisas destacaram que o povo brasileiro é um povo alegre, festivo, animado, celebra muito, bate palmas. E aí eles fazem inclusive um contraponto com as igrejas tradicionais. E para nós, graças a Deus, não pega muito, porque nós já celebramos com grande alegria. As igrejas transformacionais oram mais, se sensibilizam mais, choram mais, cantam mais, se mobilizam mais, participam de movimentos intencionais na igreja, fora da igreja, nas ruas, praças, caminhadas e assim por diante. Por quê? Porque é uma igreja festiva. Mesmo cansados fisicamente como estamos, nós ainda temos coragem de celebrar ao Senhor. Deus seja louvado. Concluindo, eu peço a gentileza. Na proa está por aí ainda? Está por aí? Então, por gentileza, queria que você ficasse em pé
E aí a gente conclui dizendo o seguinte, ó. Vamos ler juntos em nome de Cristo? No 3, 1, 2, 3. Quando a vida... A adoração é genuína. Talvez sua igreja ainda venha a experimentar conflito em relação à música ou aos estilos de adoração. Prepare-se abraçando os valores da adoração bíblica. Ensine esses valores para que, quando as decisões estilísticas ou metodológicas forem necessárias, com base nos valores bíblicos e não nas preferências da maioria. Amém? Vejam só a oração de Cristo, um trechozinho dela, quando ele estava lá orando por seus discípulos antes de enfrentar o madeiro, e orando pelos discípulos que estavam ao seu redor fisicamente, ele também estava orando por nós. Não te peço apenas por estes discípulos, disse Jesus, mas também por todos que crerão em mim, por meio da mensagem deles. Minha oração é que todos eles sejam um, como nós, Pai, Filho e Espírito Santo, somos um. Como tu estás em mim, Pai, e eu estou em ti, disse Jesus. Que eles, que eu e você, que nós estejam em Cristo, aleluia. Jesus está dizendo que eles, que nós aqui, estejam em nós, estejam no Pai, no Filho e no Espírito, para que o mundo creia que o Senhor me enviou.